Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 1, do versículo 3 em diante. Hoje é dia 30 de 8 de 2023. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Você ainda que não crê em Deus, não crê que Deus também continue te abençoando e iluminando teus olhos, os olhos do vosso entendimento. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 18, e no 22 ligado ao cabeça. Ó irmão, se Deus não abrir a sua mente, não adianta você abrir Bíblia. Se você não abrir a mente para o entendimento, você não se esforçar, porque Deus é quem faz isso. Mas se você não se esforçar, você ficar somente naquilo que já foram pregado para você, você vai morrer no seu pecado. Eu vou lhe mostrar hoje aqui. Você vai morrer no seu pecado. Porque não atenta para a verdade de Deus. A verdade de Deus, irmão, ela está aqui, ó, desde a era primitiva. Porém, o nosso computador aqui, entrou o vírus da religião e contaminou ele. Então a verdade, como aqui está contaminado com a mentira que nós pensamos que é verdade, quando a verdadeira verdade chega, a verdade não entra. Por quê? Porque a mente já está contaminada e estabelecida com a mentira que nós achamos que é verdade. Então, irmão, quando Paulo fala aqui que Deus iluminou os olhos do vosso coração, ó, e coração não tem olho. Coração não tem olho. Coração, não existe olho no coração, né? Tá aqui, ó. 18. Ora, também para que os olhos do vosso coração, do coração de vocês, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da sua glória, a herança dele nos santos. Ó, irmão, iluminar os olhos do vosso coração. Tem olho, irmão? Tem não. A gente entende que é o entendimento. Para que abra o coração, a palavra entre, quando a palavra da verdade entrar, ela daqui abre o entendimento aqui. E aqui, abrindo o entendimento, aqui sai a verdade. Não entra a heresia mais, olha. O 19, olha. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Ó, irmão, esse poder, essa incomparável riqueza, grandeza desse poder conosco, em nós que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Olha, esse poder, o 20, esse poder excede em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar à sua direita nas regiões celestes. Tá vendo, irmão? Esse poder faz Jesus assentar nas regiões celestes. Olha, na mente, aonde nós servimos, aonde Paulo diz, com o meu espírito eu sirvo no homem interior a Deus. Ó, irmão, serve-se a Deus é aqui. Região celeste é isso aqui. Deus tem que assentar aqui em você. Tá certo, meu irmão?
É Deus, é Cristo Jesus que tem que assentar nas suas regiões celestes. As suas regiões celestes, irmão, é na sua mente. Está aqui, ó, o 21, olha. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Olha, Deus, irmão, Ele está acima de todo poder, de toda autoridade, de todo governo, de toda potestade, de tudo, para dominar. Tanto na era dele, como na que ia de vir. Olha, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Olha, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Olha, irmão, Deus ele fez tudo isso para formar a cabeça da igreja, o corpo que somos nós, a igreja que somos nós. Ele fez todas essas coisas para encher da plenitude dele, para encher nós da plenitude dele. Ó, irmão, acredite na palavra, creia nessa palavra. Isso que eu estou pregando aqui, irmão, não é meu não, é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita em mim e habita aí em você também. Eu creio. Tem muita gente boa, irmão, no sistema, mas está andando numa desgraça. Não está andando na graça, está na desgraça, porque não tem verdade lá. Se lá não tem verdade, Cristo não é ministro da mentira. Está aqui em Gálatas, olha. Gálatas 2, olha. Olha. Gálatas 2,16, olha. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Olha. Toda doutrina, irmão, evangélica não é baseada na lei de Moisés? Ordenança e mandamento, é ou não é? Tem verdade aí? Tem não, irmão. Tem mentira. É a mentira de Adão, o diabo, pai da mentira. Olha. Olha. Vou ler o 15. Gálatas 2,15, olha. Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, olha. Quer dizer que os judeus de nascimento, eles eram pecadores. Nós somos gentios nascidos não de nascimento, nós somos gentios nascidos de fé, enxertado. Não somos pecadores, olha. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Ó, irmão, alguém é justificado pela prática da lei? A religião evangélica tenta lhes justificar por quê? Ó, irmão, aqui está dizendo que nós aqui, quando está falando, é os Gálatas. Nós já nascemos justificados, porque nós somos filhos deles. Nós somos da descendência, nós viemos da descendência deles. Na carne, no espírito, nós viemos da descendência de Jesus. Então, nós já nascemos justificados. Lembra que Jesus disse, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, o nosso espírito já veio pronto. Agora, a carne contaminou o espírito com as obras da lei. Toda doutrina evangélica não é baseada nas obras da lei, não. A religião evangélica não tenta justificar você com os rituais, com as obrações, com os sacrifícios, com as abluções da lei, não, de Moisés. É ou não é? Tem verdade lá ou tem mentira? Tem mentira, irmão. Não tem verdade. Essa é a verdade. Agora, irmão, olha, tá aqui, olha. Tá aqui, olha. Certo? Porém,
Eles não pregam a verdade. Por quê? Porque quer manter o gado lá preso e botar terror com versículos soltos, com o mandamento da lei, botar terror no gado e enquanto a vaquinha está presa, solta o leite. Só por isso. Não quer trazer conhecimento a vocês. Isso aqui, tá. Eles conhecem, sabe, mas não quer acreditar. Da mesma forma que os fariseus não acreditaram em Jesus, que era quem pregava a palavra de Deus. Era os sacerdotes e os fariseus, que eram encarregados de pregar a palavra de Deus, que era quem ministrava a palavra de Deus, que era responsável pelo povo, para trazer o ensinamento do povo de Deus. Eles rejeitaram. Nós vamos ver tudo isso aí. Então, irmão, eles não aceitaram. Aqui, ó, o 17, ó. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? Paulo faz uma pergunta, ó irmão, nós que procuramos ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Aí ele diz, será Cristo ministro do pecado? Ele vem a resposta, de modo nenhum. Se reconstruiu o que destruí, provo que sou transgressor. Olha, Paulo estava dizendo, se eu tento me justificar na lei que Cristo destruiu, eu me torno um transgressor da lei. Então, irmão, nós somos justificados pelo quê? É pela graça, pela fé em Cristo Jesus. É pela graça, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Sois salvo pela graça, gratuitamente, pela graça, mediante a fé, ó, junto a graça e a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra para que ninguém se glorie. Ó, irmão, eles aqui tentando se justificar nas obras da lei. Não é pela carne, não. Não é querendo se justificar nas obras da carne, para que se glorie neles. É o pai da fé. Eu fui batizado ali, eu fui salvo ali, Jesus me salvou, eu aceitei a Jesus ali, meu pastor é o pai da fé. Irmão, é um engano, é uma mentira. Todos eles, irmão, conhecem isso aí. Apenas não quero pregar. Só por causa do Rio Metal. Só por causa de Malaquias 3:10. Tá certo, irmão? Eles torceram a palavra. Agora, isso vem desde lá de Adão. Torceram a palavra. Eu estou torcendo com a mentira. Eu estou distorcendo com a verdade. Tá certo, meu irmão? Abala o sistema religioso? Abala. É vergonhoso para eles encarar o povo e dizer que enganaram vocês a vida inteira? É. Mas não tem coragem. Prefere prefere ir enganando e se enganando. É isso que eles preferem, porque é vergonhoso. Mas Paulo fez isso lá no Sinédrio. Paulo disse, o que eu aprendi com vocês, eu considero como esterco. Paulo teve essa coragem. Agora, vocês aí têm? Você que está ouvindo essa mensagem, você tem coragem? Você que se diz ser cristão? Você que diz ser evangélico? Seja ela qualquer denominação, não vou citar aqui nenhuma denominação. Você que diz que é protestante. A verdade vai chegar aí. Você tem coragem de romper? Será que você tem coragem de ficar aqui, com isso aqui em casa, e não frequentar esses local? Não estou dizendo que você não frequenta, mas se lá prega mentira, é melhor você estar em casa na verdade aqui. Que nem eu. Eu vivi 10 anos na mentira. 10 anos. Quando eu descobri essas verdades,
Eu rompi, meu irmão. Eu ando na verdade, eu vivo a verdade, eu prego a verdade. Tá aqui o verdadeiro aí. Aqui é papai falando direto com eu que sou filho. Aqui papai me corrige, ó. Desce o cepo. Papai aqui mete na corda. E não é devagar não, é com força, viu? Aqui papai corrige, está lá em Hebreu, capítulo 12, do 1 até o... Leia, capítulo 12, lê lá. Lê lá em Hebreu. Só para os irmãos entenderem. Lê aí Hebreu, capítulo 12. Se você ler o capítulo 12 todinho, se você ler até o 13, você já vai entender. Mas se você ler mais para frente, você vai ver que Esaú rejeitou Deus, não quis, trocou a verdade de Deus pela mentira, por um prato de guisado. E aqui ele busca arrependimento, ainda com lágrimas, mas Deus rejeitou ele, Deus odiou ele, não quis. Essa é a verdade, tá certo, meus irmãos? Lê lá. Então, meus amados irmãos, nós paramos lá em Gênesis, não foi? Nós paramos ontem lá em Gênesis, falando sobre Adão. Ó, irmão, Adão, o nome lá serpente, eu vou trazer aqui para vocês, o nome serpente, Satanás, serpente, olha, que dá o nome de Satanás, de serpente. Jesus deu apelido do nome de Satanás. Paulo, quando o rapaz lá está fazendo sexo com a madrasta, Paulo diz, entrega ele a Satanás. Satanás, irmão, nada mais é do que uma ideia contrária. Ó, Satanás, no grego, adversário. Não, no hebraico, adversário. No grego, opositor. Acusador, aquele que aponta. Então, ó, diabo do latim, por sua origem, do grego antigo, tem um nome aqui escrito que eu não, no grego eu não sei o nome, é em inglês eu não sei. Aí tem aqui, transdia, mediante, passar de, através de, bolos, recusar, retrucar, argumentar, entendido, como negador, caluniador, opositor ou acusador. Olha, o que foi que Adão fez lá em Gênesis? Se opôs contra o que Deus disse a ele. Então, o autor botou lá o nome de uma serpente, que é a serpente, nada mais é do que um adjetivo que se dá a uma frase, a um ser, a um ser que se vai formar uma frase. Então, o autor lá era para ter botado Adão, ele botou a serpente, por causa da astúcia que Adão teve e da mentira que ele inventou. Ele foi aqui opositor ou acusador, olha, caluniador, negador, argumenta, entendido. Ele tinha entendimento do que Deus disse, mas ele fez tudo que Deus disse de mentira, mentiroso. Está lá em Romanos, no capítulo 5, do 12 ao 16. Está lá do 12 ao 14, 14 ao 16, está lá em Romanos. Nós vamos passar lá. Então, tudo isso aqui se deu, essas características, vem do ser humano, não vem de uma serpente cobra, de uma cobra que rasteja no chão, não. Todos esses atributos é atribuído a um ser, a uma serpente, a uma astúcia. Olha, aquele que nega, no Brasil, diversos apelidos como, então, todos esses atributos aqui se dá àquele que nega. Olha, o que foi que ele fez? Negou o que Deus disse a ele. Olha, aí negou. Olha, no Brasil, diverso apelido como maligno, coisa ruim, sete pele, inimigo, Satanás, tinhoso, capeta, capiroto, Satã, penalta,
demo, Belial, demônio, cão, desgraçado, maldito, anjo mau, príncipe das trevas, pai da mentira, chifrudo, rabudo, Deus deste mundo, mafarico, mafazejo, sanguinel, no Rio Grande do Sul. Ele tem o nome de sanguinel. Então, Satanás no hebraico é adversário e no grego opositor, acusador, aquele que aponta. Então, irmão, todos esses atributos aqui, todos esses nomes, se dá à humanidade. São atributos humanos e não de uma serpente que rasteja. Então, por falta dos irmãos estudar, os irmãos aí foram enganados com a mentira de Adão. O grande pregador Eliseu Rodrigues, ele pregando a serpente no Éden, ele disse que se Adão calar, a serpente fala. Mas, irmão, Adão e a serpente é a mesma pessoa, certo? Agora, eu vou dizer a você a verdade. E esses homens, irmão, com as mentiras, se você abrir os canal deles, ó, irmão, esses homens têm mais seguidor do que Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque todo esse sistema religioso são seguidor desses grandes pregadores que pregam a mentira. Não pregam a verdade. Eles seguem mais a criatura do que o Criador. Porque o Criador, com a verdade, está aqui, através da minha boca, levando o conhecimento e a verdade a vocês. E o que eu estou dizendo, muitos vão blasfemar, porque vai dizer que eu sou um mentiroso, que eu sou o demônio, que eu sou o cão. Mas o que eu estou trazendo aqui a vocês é a verdade. E quem está trazendo a verdade não é o irmão Franciberg. É o Espírito Santo que está no irmão Franciberg, que está em linha com a palavra aqui. Essa é a verdade. Agora, irmão, as pessoas nem sequer olham, nem sequer dá um joinha, não se inscreve no canal e não quer ter conhecimento da verdade. Olha, meus amados, creia, acompanhe, não fique só na minha fala, não. Todos os versículos que eu falo aí, você dá uma pausazinha aqui no vídeo e você anote num caderninho aí, vá anotando, e depois você bota de novo a mensagem e você vai dando pausa e vai acompanhando aqui, ó. Se a narração que eu estou narrando está em linha com todo o contexto, desde que eu comecei a mensagem. Se foge. Então, se for verdadeira, você dá um joinha, compartilha, dá o like e Deus está lhe abençoando. Por quê? Porque você está edificando alguém, pregando a verdade quando você compartilha. Agora, se for mentira, irmão, não compartilhe, não. Agora, estude para saber se é mentira ou se é verdade. Então, irmão, serpente aqui nada mais é do que um adjetivo. Ó. Olha, adjetivo, substantivo masculino, gramática, linguística, palavra que se junta ao substantivo para modificar o seu significado, acrescentar-lhe noções de qualidade, natureza, estado, etc. Olha, adjetivo é uma palavra dada que se junta ao substantivo para modificar a frase. Foi o que o autor fez lá. Ele deu o nome a Adão de serpente para modificar a narrativa de que ele estava falando. Agora, segundo,
que serve para modificar um substantivo, acrescentando uma qualidade, uma extensão, uma quantidade, aquilo que ele nomeia. Dize-se de palavra, locução, oração, pronome. Ó, irmão, eu não entendo muito dessas coisas, não. Eu não tenho estudo, não vou aqui dizer, mas é uma palavra que é um modificador. Quando o autor lá botou o nome serpente, porque lá em Gênesis não tem Deus falando com a serpente, até então Adão pecar, então Deus não falou com serpente, Deus falou com Adão. Deus só vai falar na serpente, lá na frente, que diz, porque tu fizeste isso, maldita será entre todas as animárias. Aí vai ter uma conversa de Deus com a serpente depois do pecado consumado. Mas quem foi que consumou o pecado? Foi Adão. Qual foi o pecado de Adão? Uns dizem, irmão, que Adão comeu a maçã, outros dizem que foi o sexo com Eva, outros dizem que foi a serpente que deu a maçã a Eva. Ó, irmão, a serpente lá fez sexo com Eva. Mas a serpente que fez sexo com Eva foi Adão, quando Deus expulsou ele lá do jardim. Nós vamos para lá. Essa foi a serpente que fez sexo com Eva. Adão, o ser humano, certo? Esse coabitou com Eva e deu filho. E Eva deu à luz filho, a Caim. Caim veio de Adão, da mentira dele e dela. Eles eram nus, não tinham malícia. Quando pecaram, Eva olhou para Adão, viu o negócio dele. Adão olhou para Eva, viu o negócio dela de fora. Aí a vergonha se cobriram. O pecado de Adão não foi fazer sexo com Eva, não, que tem muitos aí que pregam, que foi isso, é tudo mentira. O pecado de Adão foi desobedecer a Deus e se opor contra o que Deus disse. Ele mentiu, ele se levantou contra Deus, não falou o que Deus... Porquanto ele se tornou um caluniador, um opositor, um mentiroso, o diabo, pai da mentira, está lá em João 8,44. Nós vamos para lá. Então, está aqui, olha. Advérbio, substantivo masculino, olha. Gramática, palavra invariável que funciona como um modificador de um verbo. Olha, foi o que o autor escreveu lá, serpente, modificou o nome de Adão por serpente. Era para ele ter botado lá Adão, mas ele modificou para fazer uma narrativa, olha, que funciona como um modificador de um verbo. Olha, dormir pouco, um adjetivo muito bom, um outro advérbio. Deveras, astuciosamente, olha, o que foi que Adão fez lá? Lá na serpente está o quê? Que ela era mais astuta, astuciosamente, olha. Astúcia vem de cobra ou vem do ser humano? Do ser humano, tá aqui, olha. Tudinho eu botei aqui, olha. Uma frase, olha, astúcia, para formar uma frase. Felizmente ele chegou, exprimindo circunstância de tempo, modo, lugar, qualidade, causa, intensidade, oposição, afirmação, negação, dúvida, aprovação. Olha, tudo isso aí foi o que Adão fez lá com Eva. Mentiu para Eva, não disse como Deus disse. Então, a palavra lá, serpente, nada mais é do que um adjetivo que o escritor botou lá para modificar o texto. Agora, com qual intenção, irmão, ele botou? Só Deus sabe. Para que a verdade não chegasse.
E o povo fica aí com a mente confusa. O povo fica aí com a mente confusa. Ó, irmão, vá buscar o que é, olha. Tá aqui, eu escrevi tudinho aqui, olha. Você deve buscar o que é, olha. Certo? Você deve buscar o que é. Substantivo é um adjetivo, olha. Adjetivo, substantivo masculino. Verbo, substantivo masculino. Advérbio, substantivo masculino. Pronome, substantivo masculino. Preposição, substantivo feminino. Conjugação, substantivo feminino. Intercessão, substantivo feminino. Artigo, substantivo masculino. Advérbio é a palavra que indica uma circunstância, modo, lugar, tempo. Ele pode modificar o verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Exemplo, o vizinho fala alto. Alto é o modo advérbio que indica o modo como o vizinho fala. Olha, verbo é um adjetivo ou um advérbio. Ele pode modificar um verbo. Olha, o nome serpente é um adjetivo que o autor lá botou para modificar o nome de Adão. Para dar o advérbio, à frase que ele formou. Então, a conversa lá, a serpente com Eva, nada é mais do que Adão. Até então, Deus não tinha tido conversa com serpente. Deus não tinha falado nada a nenhuma serpente. Serpentezinha aqui, irmão, é simplesmente Adão. Vá lá, leia e descortina tudo aqui, como diz a palavra. Olha. Gênesis 3, olha. Gênesis 3, olha. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Deus não disse isso. Deus disse, olha como é que Deus disse. O Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Olha, não foi do fruto, foi da árvore do jardim. Deus disse, coma livremente. Adão aqui, a serpente aqui, que o escritor aqui mudou o nome de Adão para serpente. Foi assim que Deus disse? Não. A serpente aqui enganou a Eva. Agora, olha, disse que Deus tinha dito a ele que Deus disse que não comesse do fruto da árvore do jardim. Deus não falou nem fruto, Deus falou da árvore. Olha, Adão, da árvore, do jardim aqui, das árvores, pode comer de todas livremente, mas da árvore, da ciência, do bem e do mal da árvore, não coma dela. Aqui ele disse, foi assim que Deus disse, que não coma. Olha, Deus disse que comesse, ele disse que não comesse. Está aqui o pecado de Adão, a mentira. Se opôs, fala do que lhe é próprio, é mentiroso, é pai da mentira. Aqui em Gênesis, mais na frente, ele vai acusar Deus, disse, a mulher que tu me deste fez eu comer. Ele tá mentindo, ele não está sendo verdadeiro, ele está se opondo contra a verdade de Deus. Então, a mentira vem de Deus? Não. Deus criou o bem, Deus criou o mal. Deus criou as trevas, Deus criou a luz. Mas Deus, lá em Gênesis capítulo 1, 26, Deus criou o homem à sua semelhança, 26 e 27. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus criou ali o espírito do homem
Porque só lá em Gênesis 2:7 é que Deus cria o homem do pó da terra. Olha, o homem veio da terra, terreno, mundano, do mundo. Então Deus formou o corpo do homem. O espírito ele criou perfeito, a semelhança dele. Mas o corpo, a carne, lembra que ele disse o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito aqui em Gênesis 26 e 27, homem e mulher, ele criou perfeito. Agora a carne veio do pó, a mulher veio de quê? Da costela de Adão. Adão veio de quê? Do mundo, da terra. Tá aí, irmão, estou descortinando tudo em linha com a palavra. Então, Adão veio do pecado. Deus criou as trevas, criou a luz, criou o bem, criou o mal. Mas Deus não criou o homem para ser maligno, para andar na mentira. Deus criou o homem para andar na verdade. Então, a verdade, a justiça, a luz vem do Pai das luzes, lá em Tiago, capítulo 1, do versículo 12 em diante. Eu acho que é 12 em diante. Deixa eu ver aqui. Tiago. É porque a mensagem fica muito grande, irmão. Nós pula para um lado, pula para o outro. Vai para um canto e vai para o outro. Tiago, do 12 ao 18. Lê aí. O dom perfeito. Olha, o dom perfeito. Vou só ler aqui, ó. O dom perfeito. Olha. Amados, todavia, olha, toda boa dádiva, de Tiago 1,16, olha, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não há mudança nem sombra inconstante. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade a fim de sermos como as primícias, fruto de tudo o que ele criou. Ó, irmão, tá vendo como a justiça de Deus, a verdade, o dom perfeito vem do Pai das luzes, do alto, em quem não há variação, em Adão teve variação. Adão se desviou, Adão mentiu. Adão não falou como ele, não disse as palavras. Nós somos gerados, irmão, pela palavra da verdade. Não é o sistema religioso aí está sendo gerado pela palavra da mentira, por Adão, pelo falso profeta. Ó, irmão, então o pastor aí Eliseu Rodrigues, que prega a mentira, falou que se Adão se calar, a serpente fala. A serpente e Adão é a mesma pessoa. Agora eu vou dizer, irmão, se Jesus Cristo se cala, se Deus se cala, a serpente, Adão fala, falou. Lá, Adão, no Gênesis, falou. Na época de Jesus, os filhos de Adão, que era o povo judeu que rejeitaram Jesus, falou. E tentaram calar a boca de Jesus, até com a morte, mataram Jesus. E hoje, quem são as serpentes? Quem são os anticristos? Quem são os opositores? Quem são os acusadores? Quem são os adversários? Sistema religioso, sistema evangélico. Quem são os profetas de hoje? É quem traz a mensagem mentirosa. Eu estou apenas descortinando, irmão. Olha, está aqui, olha. Desde a época de Adão. Olha. Olha. O 2. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim. Olha. A mulher disse: podemos comer do fruto
da árvore do jardim. Irmão, aqui para trás, existe conversa de Deus com a mulher? Não. Não existe conversa de Deus com a mulher. Só existe a conversa de Deus com Adão. Aqui o autor mudou o nome de Adão para serpente. Como é que Eva sabia? Adão contou a ela. Porém, contou, o texto aqui narra ele, uma conversa com Eva, narra que Eva também dá uma resposta para ele diferente daquela que Deus disse a Adão. Deus disse, coma de toda a árvore que está no meio do jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, não coma dela, porque no dia em que comer, certamente você morrerá. Então a serpente disse que foi assim que Deus disse, que não coma. Olha a mentira de Adão aqui. Ó. A mentira de Adão, o pecado de Adão, está aqui. Essa mentira de Adão, está lá em Romanos capítulo 5, gerou morte em toda a humanidade. Está lá em Romanos capítulo 5, e está lá o pecado também no capítulo 3, que vocês podem ler aí. Romanos 3. Então, aqui está a mentira de Adão, que inventou que Deus disse que não comesse do fruto. Foi assim que Deus disse que não comesse. Deus quando falou a Adão, não falou nem fruto. Então, quando você lê, relê, você vai ver que não está como Deus disse. Ó, irmão, você já contou uma história a um amigo seu, ao seu vizinho? E dias mais tarde você ouviu no outro canto do mesmo jeito que você contou a ele? Por quê, irmão? Porque o ser humano é mentiroso. Olha, a genética de Adão está em nós. Então nós não contamos. Olha, você conta uma história minha, eu chego ali, eu conto. Não conto do mesmo jeito que você me contou a mim. Conto não. A segunda pessoa, você me contou a mim, sou a primeira. A segunda pessoa que eu vou contar, eu conto diferente. A segunda pessoa que eu contei, ela vai contar a terceira, ela já vai contar diferente de novo. A terceira pessoa vai contar a quarta de outra maneira. E aí, meu irmão, vira uma bola de neve. Foi o que Adão fez aqui com Eva. Não contou a Eva do jeito que Deus disse. Aí Eva responde à serpente no 2, olha. Respondeu a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Olha, 2. Deus falou em fruto. Olha a mentira de Eva aqui. Olha. Respondendo a Adão. Está aqui o pecado dos dois. Nada mais é do que a mentira. Nada mais é do que falar do que lhe é próprio. Se ele tivesse falado o que Deus disse, ele tinha falado não dele. Lembra que Jesus disse, não falo de mim. Eu falo o que ouvi do Pai. Adão falou o que ouviu do Pai. Eva falou do que ouviu Adão. Também não falou do mesmo jeito. Adão disse uma coisa. Adão disse que não comesse aí. Eva aqui já distorce. Disse que Deus disse que podia comer do fruto. Adão disse, foi assim que Deus disse que não coma? Olha como é que Adão disse. A serpente lá disse, tá, a metáfora da serpente, disse a Eva, que é Adão, disse Adão. Eva já responde a Adão diferente do que ouviu de Adão. Olha. Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Olha, essa palavra aqui, do fruto e do contrário, Deus não pronunciou aqui Adão. Deus pronunciou que não comesse da árvore do jardim da ciência do bem e do mal,
porque no dia em que dela comesse, certamente morreria. Olha como é que Deus disse. Então, Adão aqui falou do que era seu, do que ele inventou, da mentira, do que lhe era próprio, falou a sua própria linguagem ou falou a linguagem de Deus? Não, falou a linguagem dele. Então, Jesus aqui deu a ele, lá em João, deu a ele o nome de pai da mentira, mentiroso, estelionatário, mentiu, falso profeta. Ele mentiu a Eva. Simplesmente é um mentiroso, pai da mentira. Aí diz aqui, ó. Disse a mulher: certamente não comerão. Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecidos do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejava para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. E os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folha de figueira para cobrir. Ouvindo o homem a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás, Adão? Ele respondeu: ouvi os teus passos do jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse a você que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que deu do fruto da árvore e eu comi. Olha. Está vendo aqui que Adão botou a culpa, apontou a mulher e acusou a Deus, que o culpado era Deus, não era ele? A mulher que tu me deste fez eu comer. Acusador, apontador, caluniador, mentiroso, pai da mentira, falou do que era próprio, não se firmou na verdade, saiu da presença de Deus, criou as trevas, falou a mentira. Não, as trevas quem criou foi Deus. Andou em treva, preferiu andar em treva. As trevas quem criou foi Deus. Deus foi o criador da luz e das trevas, do bem e do mal. Aqui, irmão, Adão preferiu ir pelo caminho errado. Seguiu o caminho das trevas. Deus criou as trevas, mas não mandou ele andar no caminho da treva. A decisão foi dele. Lembra lá em Caim? Que quando o pecado chegou a Caim, Deus avisou? Diz: cabe a você dominá-lo. O pecado vai lhe conquistar. Aqui quem conquistou Adão? O pecado, a mentira, o desejo mau, irmão. Estou descortinando, irmão, tudo ali em linha com a palavra. Estou dando de graça a vocês, não estou cobrando nada. Anos, tempos e tempos de estudo para chegar aqui, para compreender, ir atrás e conjecturar, olhar o verbo, o advérbio, respeitar tempo presente, ler, respeitar vírgula, ponto, interrogação, exclamação, tudo em direitinho. Então estou descortinando aqui, o Espírito Santo está descortinando a vocês para vocês conhecerem a verdade. Adão aqui, irmão, fez o quê? Ele mentiu, ele acusou Deus, ele aqui chamou Deus de mentiroso. Ele está dizendo: a verdade está comigo, eu falo a verdade, eu prefiro falar a verdade.
chamou Deus aqui, irmão, de mentiroso. Coisa terrível, irmão. Quantos hoje de vocês, irmão, não vivem chamando Deus de mentiroso, dizendo que Deus é mentiroso? Ele aqui, irmão, invalidou a palavra de Deus. E vocês hoje não invalidam não, irmão? Vocês com esses rituais da lei de Moisés, ordenança e mandamento que ele cravou lá na cruz, vocês não estão invalidando a palavra dele não, irmão, com essa mentira? Para a época dos judeus, irmão, isso era correto, mas para nós hoje isso é uma heresia, isso é uma mentira. Vamos aqui, irmão? Olha, já chegou em 50 minutos. Não dá nem tempo nós ir lá para Mateus. Para João. Não dá nem tempo a gente ir lá para João, olha. João, aqui, não dá nem tempo, olha. Não vai dar tempo não, irmão. Mas vamos aqui. Mesmo assim, vamos aqui para João. Vamos aqui, olha. João, eu vou ler aqui, irmão, aonde começa aqui no 31, olha. Ó, eu vou ler para os irmãos aqui entender, olha. João 31, olha. Disse Jesus aos judeus que lhe haviam crido nele. Olha, quando Jesus conversava, irmão, muita gente cria, mas muitos não creram não. Irmão, esse sistema aí religioso não vai crer não, a maioria não crê não, irmão, mas tem muita gente boa que tem um propósito no coração de conhecer a verdade e vai crer. E vai sair do sistema religioso, da mentira, vir para a graça, para a luz, para a verdade. Vai deixar a mentira, deixar o engano. Olha, muitos creram em Jesus, olha. Irmão, e aqui a maioria não creram não. E não tinha motivo de não crer em Jesus não, porque Jesus era a verdade. Olha, irmão, eu sou falho. Eu sou falho. Mas eu tenho um compromisso com você que vai ouvir a verdade. Tenho um compromisso com... Tem placa de igreja não, não tem igreja não, irmão. Igreja só existe uma, a igreja é de Cristo, o cabeça é ele, o pastor é ele. Igreja só existe um. Isso aí são placas de denominação, empresas. Olha, com o objetivo de lucrar. Eles começam com a mentira, vai lá abrir a instituição, diz que é sem fins lucrativos, mas lá, olha, só rola... Não dê dízimo, não. Olha. Disse-lhe Jesus, 31, 8, João 8, 31. Disse-lhe Jesus ao judeu que haviam crido nele. Olha, Jesus disse a quem? Aos que haviam crido. Então, existia outras pessoas que também não criam. Olha. Se vocês, olha, isso aqui Jesus está dizendo aos que creem, aos que creem. Eu estou falando aí ao mundo inteiro, para toda a humanidade. Quem crê, obedece a isso aqui. Agora, quem não crê, não obedece, olha. Jesus disse naquela época aos judeus, e eu estou dizendo a vocês, nações, a todas as nações, eu estou dizendo a você, através do Espírito Santo. Aos que creram nele, olha, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, nesta época, aqui da escrita, que Jesus estava vivo, não tinha morrido, Jesus estava dizendo para aqueles que criam nele, que se permanecesse na palavra dele, verdadeiramente, eles seriam discípulos de Jesus. E hoje eu estou dizendo agora, nessa época que eu estou falando agora, dia 30 de 8 de 2023, se vocês que estão ouvindo aí, e os que virão ouvir depois, que ainda nem nasceu, se vocês crerem nessa palavra, vocês vão ser os filhos de Deus. Se essa palavra permanecer em vocês, e vocês crerem, como diz as Escrituras, vocês serão filhos de Deus, mas é como diz as Escrituras, não é como diz o profeta mentiroso, não. Olha, 32.
e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Ó, irmão, isso aqui é um debate de Jesus com os filhos. O título está dizendo aqui, os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Irmão, aqui existe duas filiações. Os que vinham de Abraão e os que vinham do diabo. Quem é os filhos do diabo? Aqui, quando nós narrar todo o texto, você vai ver que os filhos do diabo eram os sacerdotes e os fariseus da época de Jesus, que debatia com ele e não aceitava o que ele dizia. Eles eram filhos do diabo. Jesus chamava eles filhos do diabo. Eles diziam que era filho de Abraão. Mas espiritualmente, eles eram filhos do diabo. De Abraão, eles eram carnal, pela carnalidade de Adão. Porque eles eram descendentes de Abraão. Na carne, eles eram descendentes de Abraão. Mas no espírito, eles não obedeciam, não acreditavam em Jesus. Tudo que Jesus fazia, eles atribuíam ao demônio, ao Beuzebu, ao príncipe dos demônios. Então, hoje, a igreja, o sistema evangélico atribui o que o mensageiro verdadeiro traz, atribui a quem? Vou nem dizer, né, irmão, o nome dele aqui. Não vou nem dizer. Não vou nem citar. Os irmãos entendem. Então, Jesus disse que se eles, a palavra deles permanecesse neles, eles seriam discípulos de Jesus, e aí eles iam conhecer a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, ia libertar eles. Libertar de quê, irmão? Daquela mentira, daquela hipocrisia que eles viviam. Da mentira de Adão, do pai da mentira, do pai deles que era Adão. Eles iam sair da mentira e a verdade ia chegar neles, ia entrar neles e eles iam praticar a verdade. E o sistema religioso, o que é que faz hoje, irmão? Será que o sistema religioso não se encaixa aqui nos sacerdotes, nos fariseus, que confrontavam Jesus? Será que eles hoje não vão me confrontar, não? Dizer que eu não sou de Jesus vai atribuir o que eu falo ao pai deles? Vamos aqui. O mentiroso, irmão, Jesus disse que quando eles conhecessem a verdade liberta. Ia libertar eles da mentira, dessa mentira aqui. O mentiroso engana vocês, diz que o culto de libertação é quem liberta. Agora, o culto de libertação lá que eles pregam, liberta, diz eles que liberta você das drogas, da prostituição, do homicídio, de tomar dinheiro emprestado e de enganar os outros. Para eles, de andar de bermuda, para eles liberta dessa coisa. Mas aqui a libertação era o quê? Era libertar. De que é que o texto está falando? Era libertar de quê? Da mentira e vir para a verdade. E hoje, essa verdade chegando até vocês, e se essa palavra entrar em vocês, vão libertar você e quê? Dessa mentira, dessa idolatria que vocês vivem aí. Só isso, mais nada. A verdade vai entrar, a mentira vai sair. O falso profeta vai sair, Jesus vai entrar. As trevas vai sair, a luz vai chegar. A mente entorpecida vai sair e o conhecimento vai chegar. Tá certo, meus amados? Vamos aqui para o 33. Eles responderam: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Olha, ele estava dizendo aqui que era descendente de Abraão e nunca foi escravo de ninguém. Irmão, eles aqui eram escravos de quem? De Adão, da mentira de Adão. Não aceitavam o que Jesus disse. Jesus disse que eles eram escravos, eles disseram que não. E vocês aí, não se encaixam aqui não? Vocês do sistema religioso? Ou vocês que não é crente ainda,
que vive no engano. Você que nunca conheceu a Bíblia, que não conhece e que diz que é de Jesus, será que você não vive nessas mentiras aqui também, não? Vocês políticos, também, do sistema político, também vocês não se encaixam aqui, não? Vocês não seguem a mentira? Vocês cumprem com os que está escrito lá na Constituição? Ou será que vocês não passam por cima da lei e quer pôr na população terror, medo, pânico, com as suas leis, sendo autoritário, achando que é Deus? Cuidado, Deus vai derrubar vocês, viu? Deus vai derrubar vocês. Deus está vendo o que vocês fazem. Olha, as roubalheirazinhas. Deus está vendo, viu? Uma hora Deus cobra. Uma hora Deus vai pegar vocês. E quando Ele pegar vocês, não vai ser bom não, viu? Deus vai pegar vocês. Vamos para frente. Aqui. E Jesus disse que eles eram escravos do pecado. E eles disseram que não, que o pai deles era Abraão. Vamos para frente. 34. Olha. 33. Ele lhe respondeu, eles lhe respondeu, quem? Os escribas e os fariseus, olha, eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus disse que se as palavras dele entrassem nele, eles conheceriam a verdade, seria livre e seria discípulo desse, e a palavra da verdade permaneceria nele. Por isso eles seriam livres. Disse aqui, 34. Jesus respondeu, digo a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Olha. Por que Jesus disse que eles seriam livres? Porque eles viviam no pecado, viviam na mentira de Adão. Não aceitavam o que Jesus disse. Eles, os escribas e os fariseus. 35. No sistema religioso hoje é diferente. Eles mandam aceitar Jesus, mas eles aceitam Jesus? Eles nem aceitam, eles nem entram e nem deixam quem quer entrar. Olha, 35. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Olha, quem é o escravo aqui? Quem vive no pecado e vive na mentira. O filho aqui é quem? Quem aceita as palavras de Jesus, quem anda na luz, quem vive na verdade. O escravo aqui é o que mente, é o mentiroso, é o que vive no pecado. O pai dele é o diabo, é o que vive em treva. Não vive na luz. Cuidado, sistema governal. Cuidado, autoridades, que vocês não andam na verdade. As falcatruazinhas que vocês fazem aí nos contratos, por debaixo do pano. As propinas. O suborno, cuidado, uma hora Deus pega. Cuidado, sistema evangélico, vocês que pregam aí a mentira, não traz o esclarecimento à luz da palavra de Deus. Você ainda que não é crente, que anda na mentira, recebendo suborno, querendo fazer barganha com Deus, cuidado, uma hora Deus pega, viu? E quando papai pesar a mão... sai de baixo. Sai de baixo. Ó, irmão, o filho permanece na verdade. O filho permanece na casa para sempre. Mas o escravo, olha, ele pode até ficar na casa, mas não é para sempre. Não tem vida eterna. Jesus não disse que ele não ficaria aqui na casa, até que ele fica. Mas não permanece para sempre. Quem permanece para sempre é o filho, é o que crê, é o que acredita. Ó, 36. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Olha,
Jesus disse: se eu libertar vocês, vocês serão livres. Verdadeiramente vocês serão livres. Irmão, se vocês aceitar essa palavra, ela liberta vocês. Agora, se vocês acreditar que quem liberta é o culto, é o mentiroso, quem permanece em você é a mentira, é as trevas, é o mentiroso, não é Jesus, é Adão. Se Adão fala, Jesus se cala. Mas se Jesus falar, Adão se cala. Irmão, deixe Jesus falar. Deixe Jesus agir. Não deixe Adão falar na tua boca, irmão. Deixe Jesus falar na tua boca. Deixe o Filho libertar. Não deixe Adão lhe aprisionar. Tá certo, meus irmãos? Aqui, ó, 37. Eu sei que vocês, olha, 36, João 8, 36, porquanto se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Olha, significa que eles eram prisioneiros, viviam em treva. Quem dominava ele era o pecado. Vocês do sistema religioso, vocês do sistema político, quem domina vocês é o pecado, é a mentira, não é a verdade. Mas se deixar Jesus entrar, Jesus liberta vocês, vocês são livres. Mas vocês não deixam por causa... Isso aqui vai condenar vocês. 37. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Olha, Jesus estava dizendo que sabia que eles eram descendentes de Abraão. A carne, a filiação, por filiação. Nós somos descendentes de Adão por filiação da natureza terrena. Mas espiritualmente, o Espírito que está dentro de nós, quem é o Pai do nosso Espírito? É Deus. Está onde? Lá em Hebreu, capítulo 12. Lá em Hebreu, capítulo 12. Quer ver? Deixa eu ver aqui. 12. Capítulo 12. Olha. Olha. Capítulo 12, versículo 9. Olha. Além disso, tínhamos pai que nos disciplinava e nos respeitava, quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Ó, irmão, quem é o Pai do Espírito? É Deus. Lembra que lá em Eclesiastes, capítulo 12, capítulo 12, versículo 7, diz que o pó volte à terra de onde veio, a matéria, o corpo, e o espírito volte a Deus de onde veio. De onde veio seu espírito, irmão? De lá. Aonde seu espírito foi criado? Gênesis 1, 26, 27. Deus criou lá o seu espírito. Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus criou, nos escolheu antes da fundação do mundo. Apesar que o versículo que Paulo cita aqui era para ser o primeiro versículo da Bíblia. Porque quando Deus criou o homem, formou o homem espírito, lá em Gênesis, já tinha criado o mundo. Então Paulo não analisou bem para encaixar, porque como Deus criou nós antes da fundação do mundo, que nem Paulo diz, então o primeiro versículo da Bíblia tinha que ser Efésios capítulo 1, versículo 4. Agora, Paulo mentiu? Não. Ele somente não analisou o texto bem direitinho
para falar. Ele deveria ter feito aqui. Depois de Deus ter feito o céu, a terra, o planeta, as árvores, o sol, a lua, aí Deus escolheu vocês. Era assim que era para estar. Mas não vamos contestar nada. Está escrito aqui. Eu entendo dessa forma. E creio que se vocês analisarem o texto, vocês vão concordar, porque aqui está em linha com a palavra. Não que Paulo mentiu, ele apenas não estudou o texto bem direitinho, que nem eu já botei umas passagens aí, e às vezes a gente erra, pode dizer uma palavra errada. Ontem eu fiz uma pregação aqui e apaguei porque eu disse, Deus mentiu. Ó, Deus mentiu? Não, Deus não mentiu. Então a gente, na emoção aqui, pode dizer, Paulo também aqui na emoção ele disse, o certo dele era ele ter dito, depois de Deus ter feito, criar o mal, criar o bem, criar a luz, criar as trevas, depois de separar a água de terra, de mar, criar o mar, criar a terra seca, porção seca, depois de Deus criar as estrelas, criar tudo, aí Deus nos escolheu depois de fez o mundo, mas ele disse que Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Então o primeiro versículo da Bíblia teria que ser esse aí, não é? Então vamos aqui. Nós paramos no 38, no 37. Olha, aqui Deus está Jesus está tendo um debate com os fariseus e dizendo que o pai deles era o diabo e eles diziam que era de Abraão. Aí Jesus aqui no 37 disse que sabia que eles eram descendentes de Abraão, mas na carne, mas no espírito eles não eram, porque eles não, o que Jesus estava narrando a ele era nada mais do que o Espírito Santo falando a eles, mas eles não aceitavam. Eles só aceitavam o que vinha terreno de Adão, a natureza terrena. Tá certo, meu irmão? Eles não compreendiam a natureza espiritual. Por quê, irmão? Porque essa natureza que ele estava tendo, ela vai estar lá em 1 de Coríntios. 1 de Coríntios. Não discerne espiritualmente. 1 de Coríntios, capítulo 2, do 10 ao 14. Depois nós vamos para lá. Porque o homem natural não entende. E qual é o homem natural, irmão? Que veio de Adão. Tá certo? Então, Jesus aqui estava debatendo e dizendo que sabia que eles eram descendentes de Abraão, mas na carne. Então, na carne, eles eram descendentes de Abraão. Por quê? Porque todos nós viemos de Adão. Carnal. Matéria, corpo físico, mente de Adão. A mente de Adão. Adão preferiu ir pela mentira. Então, irmão, não deixa Adão falar na tua vida. Então, ele diz aqui, Jesus diz no 37, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me. Olha, tá vendo? Jesus conhecia o coração deles e Jesus sabia que dentro do coração dele eles maquinavam matar Jesus. E Jesus estava dizendo que o que Jesus estava dizendo que eles tentavam matar ele é porque Jesus tinha visto lá no princípio que eles seguiam Adão, a mentira. Pai da mentira, mentiroso, fala do que lhe é próprio. Aí, quando eles respondem aqui a Jesus, não, nós vamos para frente aqui. Não, nós não tentamos matar você, não. Eles estão falando o quê, irmão? Adão. Eles estão falando do que é deles. Não estão falando do que vem de lá. Eles estão falando do que vem de Adão. Eles tentavam matar Jesus. E Jesus respondeu na cara deles, olha, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Olha, a verdade não entrava. Era para eles dizer o que é, nós estamos tentando maquinar. É para eles falar a verdade, mas eles não falaram. E vocês hoje falam a verdade do sistema religioso? Vocês pregam que Jesus... Vocês têm coragem de dizer que ordenança e mandamento é da lei de Moisés, não é da graça? Que vocês fazem uma heresia? Que vocês vivem na mentira? Vocês têm coragem de falar isso? Tem? Olha eu descortinando aqui. Tudo isso aqui desbancando esse sistema fraudulento e mentiroso que eu chamo. Ó, irmão, a palavra bate. É dolorosa?
É. Agora cabe, olha, eu vou tomar as palavras que Deus disse a Adão. O pecado, vocês são escravos do pecado, vivem no pecado, praticam o pecado, fala do que é próprio de vocês, certo? Fala do que é de vocês. Vocês são mentirosos, vocês são filhos da mentira, o pai de vocês é o diabo, é Adão, vocês falam do que lhe é próprio. Vocês não pregam a verdade de Deus. Então, Adão aqui, vocês aqui são filhos de Adão, está fazendo a mesma coisa dos fariseus, dos hipócritas. Vocês vão chamar eu de mentiroso? A maioria vai, por quê? Porque isso abala o sistema mentiroso, abala essa mentira que vocês inventaram, que vocês criaram. Agora, irmão, vem desde lá de Gênesis, vem. Vocês conhecem, conhecem. Vocês sabem a verdade, sabem. Mas não prega só por causa disso aqui, ó. Só por causa disso aqui. Vocês não têm coragem de fazer o que Paulo fez, de encarar a população e dizer que vocês passaram a vida inteira enganando, que vocês nada mais é do que uns estelionatários. Só isso. Se existisse justiça aqui na terra, a justiça terrena, vocês estavam tudo presos na cadeia por estelionatário, roubar o povo de Deus. Porque, irmão, é pecado alguém dar alguma coisa aonde você se reúne? É não. Não é pecado, não. Não é pecado. Porque na graça você contribui. Paulo escrevendo em 2 de Coríntios. Quer ver? É 2 de Coríntios. Deixa eu buscar aqui. 2 de Coríntios. Olha. 2 de Coríntios. Segunda de Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Olha, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Olha, irmão. É pecado você dar alguma coisa? Não. É pecado você pregar que é obrigado a você dar. E exigir quanto você tem que dar. Aí está o pecado. E outra. Contribuição é voluntário. Dê segundo propôs no seu coração, no coração de quem vai dar, não é de quem vai receber, não. Contribuição é voluntário. E dê, irmão, com alegria, não dê com pesar, não. Não dê querendo barganhar com Deus, não, que Deus não recebe, não. Deus só recebe quando você dá com alegria, de espontânea vontade, sem querer barganhar com Deus. Dá de coração. E tem mais, irmão. Quando você der, você tem que... como é que se diz? Fiscalizar. Pronto, a palavra veio. Porque, irmão, me compreenda, porque eu não sei falar bem. Então, você tem que fiscalizar a definição daquilo que você está dando. Qual é o propósito? Porque senão você é culpado também. Não venha com essa história, eu dei meu dízimo, o culpado é o pastor, não. É culpado ele e culpado você. Você tem que fiscalizar para onde vai. Tá certo, meu irmão? Isso é o que está em linha com a palavra. Tá certo, irmão? Olha, 1h18. Vou terminar porque não tem mais. Nós paramos, irmão, no versículo de João 8:37. Amanhã nós vamos ler o 38 e vamos acabar de descortinar a serpente nos dias de Adão e nos dias de Jesus e nos dias de hoje. Quem é essa serpente? Quem é o diabo? Quem é esse Satanás? Olha, eu já vou dizer, olha. Somos nós. Eu, graças a Deus, não vivi muito sendo Satanás. Hoje eu não sou mais não. Vivi muito obedecendo o diabo. Hoje eu não obedeço mais não. Hoje eu obedeço a Cristo Jesus, o cabeça, o pastor, o autor de tudo isso. Irmão, se tiver em linha, dê um joinha, dê um like.
O canal precisa crescer. Amanhã nós continuamos aqui em João. Quando nós descortinar João aqui, nós vamos para Romano, nós vamos para Tiago, nós vamos para segunda de Coríntios, 1 de Coríntios, no capítulo 2, onde o homem natural não discerne. Nós vamos descortinar tudo aí. Vamos descortinar esse sistema religioso fraudulento e mentiroso que vive na mentira. Tá certo, meus amados? 1h21, meu irmão. A graça e a paz, que Deus continue abençoando. Ó, irmão, dê um joinha no like, o canal precisa se inscrever. Olha, meus amados, roubaram meu celular, perdi meus vídeos. Tô lá postando aqui com o nome Franciberg, mas perdi minha senha, não tem. Tô tentando recuperar aí, só a misericórdia. O abençoado não entregou meu celular, só a graça de Deus. Faça aqui no meu celularzinho que eu comprei, outro celularzinho com muito sacrifício, irmão. Mas, irmão, preciso me ajudarem. O canal só vai crescer se houver, irmão, algum tipo de contribuição. Se não houver, eu não vou deixar de pregar essas verdades não, irmão. Não vou deixar de postar não. Mas aí não cresce. As pessoas nem sequer dão um like. Muitos, irmãos, seguem as mentiras e as postagens dele é mil. Ó, irmão, bota uma postagem, é 12 milhões, é 13, é 12 mil, é 13 mil, é 2 mil. Agora aqui que é a verdade, irmão, é 5 visualizações, é 10, é 12. Mas aqui é a verdade, irmão. A verdade vai te libertar. Você vai sair das trevas, andar na luz. Vou deixando a graça e a paz, em nome de Jesus. Que Deus continue, irmão, te abençoando. Olha, continue. Você é abençoado para trás e Ele vai te continuar te abençoando. Quando eu digo Deus te abençoe, olha, Deus te abençoe daqui para frente. Estou chamando você para trás de maldito. Isso é errado, irmão. Isso é o português que nós aprendemos. Olha, Deus te abençoe. O pastor disse, quem quer ser abençoado? Vem aqui, olha. Você vai ser abençoado daquela hora para frente. Para trás, você é maldito. Isso é o certo, irmão, mas é a mentira que prevalece aí, né? A verdade é Deus continue te abençoando. Quando eu digo Deus continue te abençoando, eu estou pedindo que Deus vai abençoar você agora, presente e futuramente. E estou dizendo para trás que você é abençoado. Essa é a verdade. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Amém.